juntos aí no texto bíblico de cada um, viu? Então, uma vida cristã autêntica. O que foi que esse título chamou a atenção dos irmãos? O que essa palavra autêntica lhe faz lembrar? Queria ouvir os irmãos. Algo verdadeiro, né? Verdadeiro. Uma vida cristã verdadeira. O que não é verdadeiro É falso. Quando penso em falso, eu penso logo, olha a tendência do trabalho, penso logo em moeda falsa. Na verdade, eu não sei identificar a moeda falsa. Eu pego, assim, olho, e tem umas réplicas que são bastante bem feitas, né? Assim como tem cristãos que são uma réplica bem feita. E você não consegue identificar a olhos nus a autenticidade. Outra coisa que me chamou a atenção nesse título, eu me lembrei de quando a gente vai assinar um documento em cartório ou no banco. A primeira coisa que eles fazem é certificar a autenticidade da assinatura, né? Para confirmar se é realmente aquela pessoa que está assinando. Vamos trazer esses exemplos práticos para a nossa vida diária e principalmente para a nossa vida cristã, para avaliar se nós somos autênticos em nossa vida cristã. O que é a vida cristã? O nosso pastor costuma dizer que nós somos seres eternos passando um tempo aqui nessa jornada terrena. A vida cristã é justamente esse tempo que a gente está passando aqui e esse tempo vai servir para que nós estejamos definindo com as nossas escolhas onde nós queremos passar a eternidade, porque Deus nos deu essa liberdade. E hoje nós vamos ver dois temas muito interessantes sobre a autenticidade da vida cristã. Introduzindo o assunto, Jesus ensina sobre a verdadeira justiça. Essa é uma palavra muito em voga, né? Essa questão da justiça. A justiça dos homens, elas são baseadas nas leis que o próprio homem faz. Mas o homem faz as leis com base em princípios morais, em princípios de comunidade, mas, acima de tudo, baseado naquelas leis lá do início do tempo que a gente conhece na Bíblia. Aquelas bases da lei de Moisés, elas servem também como base, como princípio para as nossas leis hoje. Não tem como fugir. Quando a gente começa a estudar o direito, a primeira coisa que a gente observa, para quem conhece Bíblia, é que as nossas leis, elas vêm daquela base da lei do talião, né? Da lei lá do tempo de Moisés. E a verdadeira justiça, ela vem de Deus. Então é o Senhor quem coloca no coração dos homens os princípios de se fazer justiça. A nossa justiça humana é falha. E dentro de um processo, o que vai valer para um juiz tomar a decisão é o que está ali dentro. E nem sempre o que está dentro do processo é a verdade. Porque uma pessoa de má fé, ela pode inserir provas falsas dentro de um processo. A gente volta mais uma vez para a questão da autenticidade da prova. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. E nós vamos ver nesse estudo de hoje o quanto a gente deve observar e esperar que essa justiça ela haja em nossas vidas. A autenticidade da fé, ela se manifesta na caridade, na oração e no jejum, que são os temas que a gente vai ver hoje, né? Caridade, oração e jejum. Para sermos
cristãos autênticos, a gente vai praticar essas coisas da forma correta. Quer dizer, a gente vai estar vendo como é que o Senhor quer, com base na sua justiça, que a gente pratique a caridade, a oração e o jejum. E devemos agir com honestidade, verdade e sinceridade. São bases da vida cristã autêntica. Ser honesto, verdadeiro, sincero, são características que se esperam de um cristão autêntico. E então nós vamos ver Mateus 6, de 1 a 4, sobre a autenticidade da prática da caridade. A caridade é o amor sendo colocado em prática. Porque quando a gente fala em amor, parece uma coisa muito abstrata, né? Algo que ninguém vê, que ninguém pega. Mas o amor pode ser visto e pode ser apalpado através das ações de caridade que se pratica em favor do próximo. Por quê? Porque ninguém nunca viu a Deus, nem aqueles homens chamados de amigos de Deus, aqueles homens como Enoque que andou com Deus, nunca viram a Deus. Mas Jesus diz lá que aquele que der um copo de água para um desses meus pequeninos está fazendo a mim. Então ele está expressando que nós podemos fazer o bem ao próximo e o Senhor está vendo e Ele está recompensando. Essa prática da caridade é esse amor de forma palpável. Quem puder ler Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Amém. Amém. Essa questão da trombeta eu achei bem interessante, né? Mas vamos aqui adiante. Então, a advertência de Jesus: cuidado para não praticar boa obra diante dos homens. Por quê? É para os homens não saberem? Não é proibido que os homens vejam e saibam, até porque o nome do Senhor é glorificado através das nossas obras. E não é proibido que se veja. O que a lição está querendo nos chamar a atenção é que nós não devemos fazer isso com o objetivo de sermos exaltados, glorificados, de chamar a atenção sobre a nossa pessoa no momento que estivermos praticando as boas obras. Mas, muitas vezes, nós fazemos as coisas certas, mas por motivações erradas. O que é fazer a coisa certa? Alimentar alguém que está com fome. É uma coisa certa. E é lícito, é orientado pela palavra de Deus. Mas qual é a motivação errada para ser visto? Para se exaltar humanamente, para dizer que eu sou bom, para dizer que eu faço o bem. Então, o que é que eu faço certo? Eu alimento a pessoa. O que é que eu faço errado? Eu faço uma foto, um vídeo, divulgando que eu estou ali entregando uma cesta básica para alguém que está com fome. Isso não está certo. É buscar a justiça dos homens. É buscar ser visto. É a motivação errada. Se alguém souber que eu doei uma cesta básica, é pecado, é errado? Não é. Eu só não posso fazer a divulgação da forma errada. O que é que Deus olha? Ele olha a intenção do coração do homem. Ele
intenção de nos promover, Ele sabe quando a gente age com o objetivo de ter uma recompensa humana. E Ele disse que quem já recebeu a recompensa humana não precisa mais da recompensa divina. Não é? Então, nós devemos primeiro buscar de Deus aquilo que vamos fazer para que a gente possa agir da forma certa, porque Ele sonda os nossos corações e Ele conhece as nossas verdadeiras intenções. A prática da vida cristã, a prática do amor expresso através da caridade, ela deve ser com pureza de intenção, por amor ao próximo, por querer o bem do próximo, por querer que o outro esteja numa situação confortável, tal qual nós estamos, para querer que todos sejamos iguais diante de Deus e diante dos homens. É uma utopia? É, mas a vida cristã é um desafio diário. Oi, irmã. Infelizmente, porque na EBD da denominação, durante 6 anos, nós olhamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Né? Vai fazendo um ciclo, né? Cada 4 revistas, cada ano 4 revistas para se ver. Bom dia. Para se ver a Bíblia. Mas, infelizmente, o que eu digo é que nesse ciclo não se estuda a lei. Sim. Passa-se por cima. E nós já temos, pelo menos eu tinha quando eu era criança, adolescente, logo no início da vida cristã, quando chegar aquela uma parte de Êxodo, de Levítico, de Número, eu passava correndo porque não tem nada para tirar de proveito. Pelo contrário, tem tudo para tirar de proveito. E ali tem uma riqueza muito profunda, que é isso que Jesus está vindo aqui, corrigindo aquilo que Deus falou cá na época da lei, e corrigindo a intenção do homem, como a irmã está falando aí agora, e aprofundando, indo ao nosso coração. Né? Na época lá de Moisés, naquela época antiga, e ainda na época de Jesus, não se tinha INSS, não se tinha abrigos, não se tinha lugar para botar o órfão, né? Então, não tinha abrigar o estrangeiro que está desamparado dentro da nação. Então Deus criou, estabeleceu na lei ações necessárias para dar assistência a quem precisasse. A questão é, daí em diante as pessoas começaram a praticar, mas para se ostentar, para se aparecer, para poder trocar trombeta e dizer, eu sou muito bom, eu ajudo o fulano de tal, eu ajudo os órfãos, eu ajudo as viúvas. Então Jesus está vindo agora no Sermão do Monte, corrigindo a intenção do coração, não que Deus colocou lá atrás, Deus colocou da forma correta. Era para nós nos motivarmos a ajudar as pessoas que precisam, e isso vale até hoje. Sim, sim. E veja como a palavra de Deus Jesus Cristo disse que Ele não veio revogar a lei, né? Abrogar a lei, e sim aperfeiçoá-la, fazer com que ela fosse praticada nos dias dele e também nos nossos dias. É como o irmão da irmã está falando. A lei foi dada lá, a gente lê no livro de Números, no livro de Levítico, e Jesus veio trazer, contemporaneizar com o tempo dele aquela mesma lei. Ele não mudou a lei, ele apenas foi mostrar de que forma ela poderia ser praticada. Mas devemos olhar qual é a nossa intenção no nosso coração no momento em que nós estivermos praticando a caridade. Justiça, caridade, misericórdia é o que significa essa palavra, não é? A palavra caridade, ela deve ser praticada com esta visão bíblica de que nós devemos estar praticando a justiça, a caridade e a misericórdia. Então, eu gosto muito de observar como Jesus Cristo ensinava. Quando eu leio um texto bíblico, eu leio, aí depois eu me coloco dentro dele, que posição eu estou dentro daquele texto, e depois eu trago para o presente. Aí, para tentar ver situações práticas
Observe que ele sempre usava uma figura de linguagem que as pessoas entendessem. Usava uma brincadeira de criança, usava uma questão da agricultura, já que o povo com que ele estava convivendo era um povo agrícola, e usava os costumes da época dele, que às vezes a gente não entende alguma coisa porque a gente não conhece a realidade da cultura que estava sendo vivenciada ali. Mas a gente pode traduzir para a nossa época, como por exemplo, essa questão do tocar trombeta, Mateus 6,2, o irmão já leu ali, né? Que não deve se tocar trombeta quando se fizer caridade. Por que tocar trombeta? Então, os fariseus, essa semana o pastor falou muito sobre os fariseus, né? Que eram pessoas boas, pessoas estudiosas, pessoas que estudavam a lei, pessoas que praticavam a lei, mas tudo o que é bom, se a pessoa não tiver cuidado, ele pode descambar para o lado humano. E o que foi que aconteceu com os fariseus? Eles começaram a fazer tantas exigências que nem eles mesmos eram capazes de cumprir, né, para o cumprimento da lei. Mas tocar trombeta era uma expressão que todo mundo na época dele ia entender, porque era uma prática em duas situações. Uma, os fariseus, quando eles iam dar esmolas, eles tocavam a trombeta para que aquelas pessoas que estivessem passando necessidades soubessem, ó, está tocando a trombeta, é hora de receber doações, é hora de receber esmola, então vamos até lá onde a trombeta está sendo tocada para receber a doação. Então Jesus Cristo estava falando de uma coisa que todo mundo sabia ali naquele contexto onde estava sendo ensinado. A segunda situação, quem estava pedindo esmola, quem estava pedindo ajuda também tocava a trombeta. Aí tanto a quem ia dar tocava a trombeta, como quem precisava receber também tocava a trombeta. Aí a gente aprende duas situações, né? Uma, quando a gente for fazer a doação, a gente não precisa tocar trombeta. Por quê? Quando a gente toca a trombeta, qual é a trombeta de hoje? Quem poderia dizer? Quem é a trombeta de hoje? A boca mesmo. A boca, mas a gente usa outras coisas. Redes sociais. As redes sociais. As redes sociais são a trombeta de hoje. E é o que a gente mais vê, não é? É o que a gente mais vê. Aí tem uma segunda questão. Mendigos pedindo ajuda. Todos nós, em alguma circunstância, somos mendigos. Não somos? Ninguém tem tudo que não precise de nada. Nem que seja uma palavra, um conselho, uma oração, um compartilhar de uma necessidade, Socorro. um pedido de socorro que pode não ser em dinheiro. E na maioria das vezes não é. Mas quando a gente está na qualidade de mendigo pedindo ajuda, a gente precisa tocar a trombeta? Não. A gente vai direto à pessoa que tem para nos dar e segue a orientação bíblica de falar em secreto. E o pai que vê em secreto, ele vai orientar tanto quem está pedindo como quem está dando. Então, nem para pedir e nem para dar, a gente precisa tocar a trombeta. Nós, como cristãos, autêntico, o que é autêntico? Aquele que não é falso, aquele que tem o selo, que tem a certificação do cartório de que aquela assinatura é autêntica. O cartório, quando a gente vai assinar um documento, leve lá para autenticar. O que é autenticar um documento? Confirmar. Confirmar que a assinatura é verdadeira.
E quando a gente recebeu o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente recebeu o quê? O selo. Um selo. E no tempo que a gente mandava a carta podia ir para o destino sem selo? Não. E nós somos o quê? Somos uma carta. Estamos sendo encaminhados para o céu. E para irmos até lá, a gente precisa de ter o carimbo e o selo de autenticidade. Quem não recebeu este selo não vai chegar no destino. Então vamos buscar estar sendo autênticos, carimbados, selados, interessados para o lugar certo. Então não pedir ajuda tocando trombeta, não dar ajuda tocando trombeta. Qual é a aplicação para nossas vidas? Fazer o bem por amor a Deus e ao próximo e não por exibição. Rede social, irmãos, é muito útil. Eu uso e gosto de tudo. Na maioria das vezes, 95% das vezes, eu uso para ver a vida dos outros. Não gosto de expor a minha. Mas ele é muito útil para se divulgar a palavra de Deus, para se pregar o Evangelho, para se falar daquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Não é? E eu gosto, não sou contra as redes sociais, como tudo na vida, tem o lado bom e ruim, a gente pode usar para o bem ou não. Eu sou do tempo em que crente ter televisão em casa era pecado, porque a televisão iria corromper os bons costumes. Não deixou de ser verdade, a depender da programação que a gente assiste pela televisão, como tudo na vida, não é? Vamos agora ver essa questão da autenticidade na prática do jejum. Esse é um tema também pouco ensinado e às vezes o cristão passa anos e anos e anos e fica com dúvidas ainda sobre essa questão da prática do jejum, que está em Mateus 6, de 16 a 18. Eu vou pedir ao irmão que leia. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. Isso. Irmãos, a gente quando está com fome, a gente fica triste, fica... Eu fico. Fome está um bocado de coisa. Na tristeza, a gente fica com a cara cabisbaixa, a gente fica triste, fica nervoso. Eu começo a tremer, minha mão, eu tenho que ficar segurando assim, porque a mão começa a tremer, começa a suar frio, não é? Então, o jejum, ele pode provocar muitas reações em uma pessoa. Mas qual é o objetivo do jejum sob o ponto de vista cristão? É necessário? É. Tanto é que foi instituída uma festa no tempo de Moisés, em que se praticava o jejum naquela festa que era feita uma vez por ano. Né? Depois, os fariseus, eles estabeleceram um tempo de 2 vezes por semana, esse jejum. Então, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. Essa palavra é tão forte, né? Hipócrita, que coisa pesada. Eu não sei se os irmãos sentem como eu sinto essa palavra quando eu penso assim, meu Deus, será que eu estou sendo hipócrita em alguma situação? Será que eu, como cristã, estou, como se diz lá na palavra, como sepulcro caiado? Essa palavra pesa muito. Então, nós não devemos ser como os hipócritas. Por quê? Porque aparentam uma coisa
mas a intenção, olha mais uma vez, a intenção não está de acordo com aquilo que Deus quer que nós estejamos praticando. O problema não é o jejum, mas a falsa aparência de piedade. Então, o que é que eles faziam? Eles iam para a praça ou para as sinagogas e eles aparentavam estar com fome. Aí, aparentava aquele rosto cabisbaixo, aquele cabelo desgrenhado, para que todos vissem que estava jejuando. Aí perde o sentido do jejum, porque o jejum ele tem um objetivo, né, que é o aperfeiçoamento da vida cristã com Deus. Então, só quem precisa saber e ver é Deus, já que é para aperfeiçoar, para anular a força da nossa carne e aperfeiçoar o nosso relacionamento espiritual com Deus. Se a gente vai mostrar para os outros, já começou a não fazer efeito da forma correta o jejum, com essa falsa aparência de piedade. O jejum verdadeiro é uma expressão de arrependimento e contrição. Vamos ver aí? Vamos ler aí. Isaías 58, de 3 a 5. Vamos lá. Hã? Vou ler Isaías. Leia. Aqui alguém está perguntando a Deus: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais que o vosso próximo contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então o jejum ele tem que ser da forma que agrade ao nosso Deus, que alinhe o nosso espírito ao Espírito de Deus. E não para nos mostrar humanamente como alguém que jejua. Vamos ver como é o jejum verdadeiro. Joel 2, 12 e 13. Depois o professor completa aí Isaías 58, que já está, viu? O 6 e o 7. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluia. O jejum verdadeiro ele é uma expressão de arrependimento, contrição. Esse texto que a irmã leu, ele mostra que o espírito está incomodado com o seu estado e ele está em contrição diante de Deus e demonstra isso através do jejum. O que é se arrepender? É a pessoa sentir que está errado, que não está praticando a palavra de Deus da forma correta e mudar de comportamento. Isso é arrependimento. Isaías 58, 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Olha que o jejum ele começa dentro de nós, com arrependimento e contrição, e ele produz um resultado externo, que é a caridade. Depois que começa em nós, que Deus muda dentro de nós, a gente começa a exercitar a prática do amor ao próximo. Tudo na vida cristã é assim. Começa
por dentro. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto, tudo começa aqui. E daqui ele vai mudando o nosso interior para depois chegar ao nosso exterior. Por isso que a gente tem que analisar muito a intenção do nosso coração. O jejum no contexto bíblico, ele foi instituído por Moisés como essa festa do dia da expiação, que é o Yom Kippur, está estabelecida lá em Levítico 16, 29 e 30, vou pedir a um irmão que leia, Levítico 16, 29 e 30, que é como o professor Adervan falou, que nós temos toda a nossa base legal nesses livros, né, Números e Levítico, e esse estabelecimento das festas, das leis, e essa festa do dia da expiação, ela deveria ser praticada com jejum. Eles celebram até hoje. Sim. Dia do Yom Kippur. Sim. Em jejum. Podem ler. Levítico 16, 29 e 30. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Pronto, é uma festa. O que é expiar? Tirar, né? Botar para fora o pecado. Este era o sentido desse dia da expiação. Isto é estatuto perpétuo. Deve ser praticado para sempre, né? Requisito indispensável para o jejum é a intimidade com Deus em um ambiente privado. O que é que está sendo questionado aqui? É ir para a sinagoga e para as praças públicas com o semblante descuidado para demonstrar que se está jejuando. O jejum deve ser praticado de forma privada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e assim você vai estar com Deus, fazendo o seu jejum, conversando com Ele, demonstrando o arrependimento, demonstrando a contrição através do jejum. Esse é o objetivo de forma privada. Os fariseus acrescentaram jejuns semanais nas segundas e nas quintas-feiras. Vejam que aqui ele foi estabelecido na lei, uma vez por ano na festa de expiação, e os fariseus eles acrescentaram segundas e quintas-feiras jejuns semanais. O que Jesus condena nisso tudo? O exibicionismo. Não é a prática do jejum. Jesus não está dizendo, ó, não é para fazer mais jejum não, porque o jejum foi lá do Antigo Testamento, então agora não precisa mais. Ele não diz isso, ele diz quando jejuares. Ele não diz lá no texto se jejuar, ele diz quando, porque tem que ser praticado, porque deve ser praticado, porque nós sempre vamos precisar expressar arrependimento e contrição, sempre vamos precisar disso. E o jejum é uma forma de nós expressarmos isso, só que de forma privada, não com esse exibicionismo, não se mostrando em público e divulgando nas redes sociais, né? Eu venho de uma família cristã e raramente eu via minha avó, minha mãe dizendo que estavam em jejum. Só se fosse uma coisa muito necessária, como por exemplo, de alguém chegar, oferecer um alimento, ou experimente isso aqui. Aí elas diziam, não, agora não, outra hora eu experimento porque eu hoje estou em consagração. Mas não era uma coisa que ninguém visualizasse que elas estavam jejuando. E eram mulheres de prática de jejum. Recompensa. Outra coisa que eu fiquei pensando muito nessa lição foi sobre essa palavra recompensa.
Porque nós, seres humanos, a gente gosta de ser recompensado, não é? A gente só faz tudo com o objetivo de ser recompensado de alguma forma. Eu digo a gente, irmão, estou falando para mim, viu? De mim, aliás. Ainda bem. Estou falando de mim. A gente quer que, se a gente fizer alguma coisa para alguém, que essa pessoa seja agradecida. A gente quer que, se a gente fizer um trabalho que seja pago e muito bem pago, às vezes o nosso trabalho nem está tão bom assim, mas a gente quer que ele seja excelentemente pago. Né? Existem muitas recompensas que nós ambicionamos como seres humanos que somos. E isso me falou muito sobre analisar que tipo de recompensa eu estou buscando com os meus atos. No contexto da nossa missão, como cristãos autênticos, selados e carimbados e endereçados para o céu. A recompensa como força motivadora. Aí já viu que as crianças, quando elas não querem cumprir com suas obrigações, que criança deve ter suas obrigações dentro de casa, na minha casa tinha a escala de comprar o pão. A gente morava num lugar que era como se fosse uma fazenda dentro da cidade. Então não tinha comércio lá dentro. E aí tinha a escala de comprar o pão. E eram os dois meninos, né? Eu tenho dois meninos e duas meninas, os dois meninos são mais velhos e tinha a escala. E hoje a gente acha engraçado, mas na época não era engraçado não. Porque na hora de ir comprar o pão, ia chorando, ia bater o pé, ia reclamando. E aí aquele que mais reclamava era o que mais comia pão. Então, a recompensa como força motivadora, a gente tem que ver o que é que motiva a gente a jejuar. O que é que motiva a gente a praticar a caridade? O que é motivação? É a mola propulsora, é aquilo que nos impele, que nos leva a fazer alguma coisa. Motivação pela recompensa deve ser pura. A recompensa que nós queremos, ela vem do Senhor. E a lição nos ensina isso, que a gente deve buscar fazer tudo em secreto, porque somente quem vai ver é o Senhor, que é onisciente, e Ele vai recompensar. Aí a gente pensa assim, meu Deus, Deus já nos deu a salvação, a vida eterna, por fazer parte do reino dele, que começa aqui, a partir do momento que a gente aceita Jesus. E eu ainda vou ter recompensa por cumprir minhas obrigações como cristã? Não é isso que aqui a lição está nos dizendo? Que o Senhor vai nos recompensar. Nos recompensar da gente estar fazendo nossa obrigação de se arrepender dos nossos pecados, de estar contritos com Deus, mas se a gente fizer da forma correta, Ele vai nos recompensar. Se a gente fizer caridade da forma certa, somente nós e aquele que está precisando, o Senhor vai nos recompensar. E eu tenho essa experiência, irmãos. E creio que cada um dos irmãos aqui já tiveram essa experiência. Porque quando a gente socorre alguém que está aflito, nem sempre é aquele alguém que foi beneficiado que agradece ou que retribui. Deus recompensa através de outra situação e de outras pessoas. Não é isso? Aí, às vezes, as pessoas ficam dizendo assim, fulano foi ingrato. Mas se você fez da forma certa, com a motivação certa, Deus vai usar no seu momento de necessidade, Ele vai usar outras pessoas para recompensar aquilo que você fez. E muitas vezes também a recompensa, ela não é física, palpável, é uma recompensa lá na glória. Irmãos, já pensaram o quão é grande essa questão da recompensa de nós recebermos uma coroa lá no céu? É uma coisa muito grande, porque a salvação já é uma coisa inigualável. Nós fomos condenados à morte. Imaginem que nós iríamos para a forca, a cadeira elétrica, para a pior das penas que possa existir nos tempos de hoje. Aí vem uma pessoa e diz assim, não, saia daí, que quem vai ficar no seu lugar sou eu. Olha,
Eu corria 10 anos sem olhar para trás. Se isso acontecesse comigo, né? Grata por alguém ter ficado lá, mas que eu ia correr, eu ia. Foi isso que Jesus fez por nós. Não tem preço, não tem palavra para agradecer ao Senhor pela salvação. Aí, além da salvação, a gente ainda vai receber um galardão quando chegar lá no céu. Uma coroa pelas obras praticadas aqui na terra. É grande demais, é muita coisa. É muita manteiga para o pão de miréis. Eu acho engraçado que quando a gente está nesse período de jejum, a família percebe com ações de graças, né? Sim. A gente fica mais generoso, mais paciente, mais resiliente, não expõe logo emoções. Por quê? Porque o teu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Então você consegue ter esse discernimento fácil de que é uma luta, de que é uma batalha espiritual está passando. Você fica mais ligado, você consegue ter uma dimensão mais apurada do que é o eterno com o físico. Acho que o jejum nos leva a esse momento. Vai ter uma perfeita dimensão, não é? Do que é. A motivação pela recompensa deve ser pura. Deus vê em secreto e recompensa com justiça. Aí, como a gente falou no início, a justiça humana ela é falha, ela é limitada, mas a justiça de Deus ela é perfeita. E é segundo os critérios de Deus, que quando nós agimos em secreto, Ele vai recompensar. Aí já imaginou que coisa grandiosa que é a recompensa segundo a justiça de Deus? Por isso nós devemos ter cuidado e praticar o jejum e praticar a caridade em secreto, para sermos recompensados pelo Senhor. Qual é o problema da prática do jejum ou da caridade sob o ponto de vista da exibição, do exibicionismo? O problema está em querer elogio humano. E aí a palavra diz que quem fez assim, pronto, já recebeu sua recompensa. Porque está satisfazendo somente o ego. Só. Né? E Jesus nos adverte, né, que a Sim. gente deve mortificar o nosso eu. Sim. Quando a gente aceita Jesus, é o eu que deve aparecer a presença dele em nossas vidas. Aham. E não a nossa vida sobre o nome de Deus, né? Nós devemos estar escondidos atrás da cruz de Cristo. Isso. E quem tem que aparecer é Ele. A recompensa, ela vem do céu ou dos homens. Se ela vier dos céus, vai ser uma recompensa com a justiça de Deus. Se ela vier dos homens, ela vem de elogios humanos. Já observaram que aquela mesma pessoa que está nesse momento aqui lhe elogiando, daqui a pouco ela... Não é? Então, não devemos esperar elogios humanos, porque eles são fúteis, eles são falhos, eles mudam de acordo com os interesses de cada um. Aquele mesmo que naquele momento está elogiando, se alguma coisa não lhe beneficiar, ele passa a criticar. Mas a justiça de Deus não, é uma recompensa eterna. Aí ele pode recompensar materialmente, se ele quiser, e ele pode recompensar apenas lá na eternidade ou de forma espiritual. Os princípios sobre recompensa. A recompensa não é material, mas é espiritual, porque ela vem de Deus. E é assim que a gente deve buscar. A recompensa é para os limpos de coração. A pessoa que é limpo de coração não é porque é perfeita, porque é perfeito só Deus. Mas o limpo de coração é aquele que tem arrependimento, que tem a noção de que tem necessidade de mudar de comportamento, porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. E esse processo de santificação, ele passa durante o tempo da nossa aceitação a Jesus até o nosso último dia de vida aqui na terra. É o tempo de arrependimento, de contrição, para que nós fiquemos limpos de coração.
Deus vê as intenções do coração e Ele retribui o justo galardão. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele analisa tudo, né? Eu acho tão interessante quando a palavra de Deus usa o rim, né? Como exemplo, né? Porque para que serve o rim? Para purificar as impurezas do corpo. E nos Salmos, né, o salmista usa muito essa expressão. Olha Jeremias também falando, né? Sobre o rim. Porque ele purifica. Então Deus está comparando com um órgão de purificação. Então ele olha para o nosso coração, ele retribui com justo galardão. Ninguém melhor do que ele, que é um Deus de justiça, para ser justo nessa retribuição. E a recompensa, ela vem da reta justiça, porque é a justiça de Deus, que é perfeita, reta, pura. E ele sabe. Conclusão. Pode acontecer de nós fazermos o certo por motivos errados. Pode acontecer de querermos fazer uma doação para sermos exibidos, para dizer que somos bons, para mostrar uma bondade que nem sempre temos. A vida cristã autêntica, ela se baseia em reta justiça, que é essa caridade sincera, ajudar o próximo, como o professor falou. Naquela época, a gente não existia, a gente não tinha os benefícios previdenciários e sociais que nós temos hoje. Por que lá Paulo, os apóstolos, foram orientados a cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque eram pessoas que não tinham nenhuma fonte de renda. A gente vê várias histórias bíblicas, né, sobre a situação das viúvas. Hoje as viúvas têm pensão, muitas vezes as viúvas têm do seu próprio trabalho, porque a mulher trabalha, ela tem a sua aposentadoria acumulada com a pensão por morte do marido. Às vezes ela ainda trabalha, mesmo sendo viúva, mesmo sendo pensionista. A situação da mulher hoje é diferente daquela época. É seguro, né? Um seguro de vida, assim não. Tem muitos benefícios que naquela época não tinha, mas o princípio continua o mesmo. O princípio de ajudar aquelas pessoas que precisam, porque sempre haverão pobres entre vós. Jesus mesmo disse isso. Foi né? Jesus. Pobres sempre os tereis, né? Foi Jesus, estou repetindo justamente esse texto, né? Eu falando de viúva, eu falei até no grupo das viúvas, que eu vou, né? Aí falando assim, as viúvas, aí quando chegou o bebê, eu falei assim, ó, o pastor deu para um idoso, aí eu dando o significado, eu falei assim, aí eu falei assim, olha, minha mãe falava o seguinte, perder um marido é um braço, uma mãe também é um braço, mais alguma coisa, agora um filho é um coração. Aí o pastor, quando o filho mais velho, aí para isso eu não tenho, não sei, eu falei assim, eu tenho, sabe, pastor? É dor, aí todo mundo é dor. Porque aí contei essa história da minha irmã, né? Era só gemia, quando eu sei, só gemia. Eu ali junto, tentando ajudar, e com medo de minha mãe morrer também por causa do acidente, né? E ajudando minha irmã, ela só gemia. Dizia, eu queria morrer também, eu sou um morro. Eu penso em Rogério, Graciela e Mário. Quer dizer, ela queria morrer, mas precisava dos outros dois. Quer dizer, ninguém morre por ninguém. E eu também falei, sabe? As viúvas de hoje morrem, os maridos morrem, deixa seguro, deixa pensão, aí todo mundo ficou quieto. Aí eu falei, minha mãe quando ficou viúva há 60 anos atrás, 60 anos atrás, a gente ia para a roça para tirar cacau, tirar batata, abóbora, enquanto comer, tirar leite de vaca, que vai tirar para a se a gente quisesse. Ela não ficou com dinheiro não, ficou
generoso para com dinheiro. Né? Aí eu falando assim, aí tinha que trabalhar para comer. Todo mundo solteiro, calado. E a verdade é que a gente viu bem. No segundo, fica isso, fica com pressão. Então, a vida cristã autêntica, ela se baseia em reta justiça, que é aquela justiça que vem de Deus, que é aquela caridade sincera, inspirada pelo Espírito de Deus, pela espiritualidade genuína, que é jejum e oração, da forma correta, e Deus se agrada do que é feito no secreto com o coração puro, porque aquele que vem em secreto, ele vos recompensará. Estar no secreto, mais uma vez digo, não é estar escondido, é fazer de forma discreta sempre que possível. Se alguém visualizar, se alguém souber, não é proibido, mas a pessoa não deve fazer com a intenção de se autopromover. Essa é a nossa lição de hoje ao meditarmos sobre como é ter uma vida cristã autêntica, que nós possamos ser assim, buscar autenticidade nas nossas ações como cristãos, para que o objetivo da nossa vida aqui é estarmos edificados na palavra e edificarmos outras pessoas que estiverem ao nosso redor e que estiverem vendo a nossa prática, porque a nossa prática, ela ensina muito mais do que as nossas palavras. As pessoas vão observar muito mais aquilo que fazemos do que aquilo que falamos. O que falamos deve estar em coerência com a nossa prática de cristãos autênticos. Vamos orar, encerrando, lembrar sobre a campanha de missões nacionais, que ainda tem os envelopes ali. Até o dia 23. Até o dia 23 deste mês. Irmãos, é muito importante, no momento de fazer a doação, informar para o professor que foi feita a doação. Porque nem sempre, não precisa, bota lá no grupo, fala no privado do professor, não é? Privado é melhor. No privado. No privado é melhor. É porque às vezes tem pessoas que têm dificuldades para individualizar um número de telefone. É por isso que eu lembrei de uma situação que eu vivenciei ontem, né? E aí, por isso que eu falei de botar no grupo, não tem problema não. Se a pessoa tiver dificuldade de individualizar o telefone do professor para informar no privado, pode botar lá no grupo. O importante é que informe, para que se saiba se a nossa classe atingiu o objetivo ou não. Para que isso, irmãos? Aí vamos para a nossa lição. É para se exibir pelo valor que foi pago? Não. Que foi pago, não foi doado, que foi entregue, que foi ofertado. Não é para isso, não. É porque se a gente não atingir, a gente pode fazer um movimento e atingir aquele valor. Não é aquele alvo. É para isso. Não é por exibicionismo, não. Certo? Vou pedir a Marta que ore encerrando este momento e ore pela nossa campanha de missões para que nós possamos estar ofertando, atingindo o objetivo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque estamos tendo a oportunidade de crescer espiritualmente. Amém, com a Senhor. palavra, Senhor. Obrigada pela vida de Judete, por sempre nos ensinando com simplicidade, com uma especificidade. Obrigada pela vida dela, Deus. Amém, Com Senhor. entendimento, que faça um entendimento bem simples, Deus, e a gente sempre entende. Amém. Obrigada, Deus, por nossas vidas, Deus. Sim, Senhor. E também, Deus, ser conosco com esse recebimento dessas doações, Deus, que possamos alcançar, Deus, no nosso alvo, Amém. na nossa sala, Deus. Amém. E que o Senhor esteja, que nós sejamos filhos, Deus, abençoados e Amém. abençoadores, Pai. Amém, Amém. Senhor.